Se você acha o exorcismo de Emily Rose assustador, é porque ainda não conhece a história real de Anneliese Michel, que inspirou esse filme. Nesse vídeo, te contaremos a história completa, com fotos, relatos, filmagens, e até o próprio capiroto falando através dela. Deus me defenderai. Tem coragem? Mas quem avisa amigo é. Todo mundo que assistir esse vídeo, não se inscrever no canal, e não deixar o like, deixará de receber nossa unção de proteção contra forças demoníacas. Então, vai arriscar? Garanta já sua proteção contra o capiroto e deixa seu like. Beco Cult apresenta O verdadeiro terror de O Exorcismo de Emily Rose, a história real de Anneliese Michel. O Exorcismo de Emily Rose é um filme de 2005, sob direção de Scott Derrickson. Assim que a jovem Emily Rose começa a apresentar sinais de possessão demoníaca, o padre Richard Moore é chamado para realizar um exorcismo. No entanto, o ritual dá errado e a jovem acaba morrendo durante uma das sessões. O caso ganha atenção midiática e o sacerdote passa a ser acusado de assassinato. A advogada Erin Burner se interessa em representar o padre Moore, numa tentativa de crescer dentro da empresa de advocacia que trabalhava. O que ela não esperava, no entanto, é que as forças demoníacas que aterrorizaram Emily Rose iriam tentar fazer de tudo para impedir que tivesse êxito. A grande sacada desse filme que o diferencia dos inúmeros outros, que tratam sobre possessões demoníacas, está, justamente, em concentrar seu foco não na possessão em si, mas no embate entre medicina e religião. A história de Emily Rose é baseada na vida de Anneliese Michel. Nascida em 21 de setembro de 1952, na região da Baviera, na Alemanha, Anneliese foi criada em uma família amorosa, porém extremamente devota ao catolicismo. Apesar disso, sua infância foi feliz como de qualquer outra criança, e nunca, até então, tinha apresentado qualquer problema de saúde. Mas tudo isso mudou quando ela completou 16 anos, mais precisamente quando ela teve seu primeiro episódio de perda de consciência, uma espécie de apagão que, segundo seus familiares, era como se ela entrasse em um estado de transe. Um ano depois, enquanto dormia, ela fez xixi na cama, e acordou em mais um desses episódios de perda de consciência. No entanto, diferente da outra vez, o novo apagão veio acompanhado por tremores de ataques convulsivos. Diante da gravidade da situação, seus pais a levaram em um neurologista, e ela recebeu o diagnóstico de epilepsia do lobo temporal. Coincidência ou não, os principais sintomas dessa doença envolvem justamente aquilo que Anneliese sentia até então, isto é, perda de memória, convulsões e também alucinações auditivas e visuais. Buscando conferir a jovem qualidade de vida, foram receitados alguns medicamentos para amenizar os sintomas. Isso até funcionou durante um tempo, visto que ela conseguiu se matricular, mais tarde, em uma faculdade. Porém, mesmo tomando todos os remédios para combater seu quadro de psicose e esquizofrenia, Anneliese suspeitava que seu problema não era médico, mas sim espiritual. Isso porque ela afirmava que era constantemente atormentada pelas faces do diabo, que estavam por todas as partes. Além disso, nem quando ela rezava tinha sossego, já que, no meio da oração, era comum ouvir vozes que afirmavam que ela iria apodrecer no inferno. O capeta existe, o Satanás existe. Seu quadro piorava a cada dia. Ela passou a não tolerar símbolos religiosos, como crucifixos e água benta. Ao entrar em igrejas, ela dizia que era como se seus pés queimassem no inferno. Nesse cenário, ela e sua família concluíram que a medicina não conseguiria mais ajudar, pois se tratava de um caso de possessão demoníaca. O que certamente não esperavam era que achar um padre que fizesse exorcismos, e libertasse seu corpo do diabo não seria tarefa fácil. Enquanto buscavam por ajuda espiritual, a jovem tentava amenizar seu sofrimento com auxílio da medicina. Porém, os medicamentos pareciam não mais fazer efeito, e, em 1973, ela sofria de depressão e também já considerava tirar a própria vida. Não é à toa que foi nesse ano que seu quadro físico piorou consideravelmente. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar pelos cômodos e chegou a beber sua própria urina. Ela estava esquelética e praticamente irreconhecível. Sua agressividade, nesse momento, era assustadora, e ela chegava a urrar como um animal. Mesmo diante disso, seus pais nunca desistiram de procurar ajuda da igreja. Foi então que o padre Ernest Stout, ao ver o estado físico e mental de Anneliese, imediatamente se convenceu de que se tratava, de fato, de um caso de possessão demoníaca.
Diante disso, ele fez a solicitação para o bispo local para obter a autorização para a realização do exorcismo. Em 1975, a aprovação veio, porém com uma recomendação: o tratamento espiritual deveria ser extremamente sigiloso. O padre Ernest Alt, junto com outro sacerdote, Arnold Heinz, foram incumbidos da missão de livrar o corpo de Anneliese da possessão demoníaca, isto é, realizar o exorcismo. A primeira sessão de exorcismo de Anneliese foi realizada em setembro de 1975. Durante os próximos 10 meses, os pais da jovem focaram no tratamento espiritual de sua filha, abandonando as recomendações médicas. Nesse tempo, foram realizadas no total 67 sessões de exorcismos, com média de 4 horas de duração. Mas o demônio era insistente, ou melhor, os demônios, já que a jovem estava convencida de que não era somente um, mas 6 demônios a possuíam, incluindo Lúcifer, Adolf Hitler, Judas Iscariotes, Caim, o imperador Nero e o padre Fleischmann. Só gente boa, não é mesmo? E para piorar, parecia que a possessão não era de comum acordo, isto é, os demônios estavam disputando entre si para ver quem ia ficar com o corpo dela. Os padres narram que as situações que presenciaram eram inacreditáveis. A jovem, que estava esquelética, apresentava uma força descomunal, precisando ser segurada por 3 homens e, por vezes, até ser amarrada na cama. Além de falar diversos idiomas, sua voz tinha alterações bizarras. Saca só o áudio original de Hitler tocando o terror até depois de morto. O tratamento espiritual, no entanto, não deu certo. Anneliese Michel morreu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos, pesando somente 30 quilos. Na autópsia, foi constatada que a jovem estava com suas pupilas estranhamente dilatadas, apresentava pneumonia e também um rompimento no ligamento dos joelhos. A causa da morte foi desidratação e inanição. Apesar de essas serem as causas, curiosamente, não foi constatada úlceras em seu corpo, marcas comuns encontradas em pessoas que morrem de fome. Diante do ocorrido, tanto os padres, o bispo que autorizou o exorcismo, quanto os pais de Anneliese, foram julgados por homicídio culposo. A partir daí foi inevitável manter tudo em sigilo, já que esse caso ganhou os noticiários da Alemanha. Tudo bem que esses acontecimentos deram azar de ocorrerem em uma época em que expulsar demônios estava quase tão popular quanto a era disco. Isso porque o lançamento de O Exorcista em 1973 reacendeu a curiosidade popular sobre os casos de exorcismo no mundo. Nesse sentido, a mídia e a opinião pública fizeram ampla cobertura do caso de Anneliese, fazendo com que ele se tornasse um dos exorcismos mais documentados da história. No julgamento real, assim como no filme, uma gravação original de uma das sessões de exorcismo foi utilizada como prova, mas não conseguiu convencer o júri. A acusação alegou que Anneliese tinha o diagnóstico médico de epilepsia e psicose, e que tanto os padres, quanto os pais da jovem foram negligentes ao não agir para salvar a sua vida. E sabe qual foi a pena que os acusados receberam? A igreja foi condenada a pagar uma simples multa, e os pais de Anneliese, apesar de serem considerados culpados, não receberam nenhuma punição, já que houve o entendimento de que eles já haviam sofrido o suficiente com a morte da filha. Como você explica o que aconteceu com a jovem Anneliese Michel? Anneliese sofria de doenças mentais ou ela estava de fato possuída? Se você é time ciência, conte pra nós nos comentários usando a hashtag time ciência. Se você acredita que o caso dela era de capeta mesmo, então utilize a hashtag time religião. Espero que vocês tenham gostado da cobertura que fizemos sobre esse caso real, tenham se inscrito no canal e deixado o like. Obrigado por assistir nosso vídeo. Para vocês que chegaram até aqui, no final do vídeo, Deku Cult despeja em todos nossa unção protetora contra todo tipo de capeta. Até mais!